Quando eu vi meu padrasto segurando a sua ferramenta e me chamando para entrar no quarto, não consegui resistir e fui logo para cima. Boa tarde a todos do canal Além da Paixão. Meu nome é Gabriela, tenho 22 anos e nasci em Curitiba, a capital do Paraná. Cresci no bairro do Batel, conhecido por seus prédios luxuosos e cafés elegantes. Minha mãe, Márcia, sempre foi uma mulher batalhadora. Após o divórcio do meu pai biológico, quando eu tinha apenas 5 anos, ela se dedicou integralmente a mim e à sua carreira como advogada. Nossa vida mudou drasticamente quando eu tinha 15 anos. Foi então que conhecemos Carlos, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Ele entrou em nossas vidas como um furacão, conquistando minha mãe com seu charme e estabilidade financeira. Em menos de um ano, eles se casaram e Carlos se tornou meu padrasto. No início, eu via Carlos como uma figura paterna que nunca tive. Ele era atencioso, engraçado e parecia realmente se importar comigo. Lembro-me das tardes de domingo em que íamos ao Parque Barigui andar de bicicleta, ou quando ele me ajudava com as lições de matemática. Carlos preenchia um vazio que eu nem sabia que existia. Conforme os anos passavam, comecei a notar mudanças sutis em mim. Os abraços que antes eram inocentes começaram a despertar sensações estranhas. Eu me pegava admirando Carlos quando ele saía da piscina em nossa casa no condomínio fechado no Ecoville. Sua presença me deixava nervosa, com as mãos suando e o coração acelerado. Foi durante meu primeiro ano na faculdade de psicologia na UFPR que percebi. Eu estava apaixonada pelo meu padrasto. A culpa me consumia. Como eu podia ter esses sentimentos? Era errado, era proibido. Tentei me convencer de que era apenas uma fase, uma confusão emocional passageira. Mas então, numa noite chuvosa de inverno curitibano, tudo mudou. Minha mãe estava viajando a trabalho para São Paulo. Carlos e eu estávamos sozinhos em casa. Sentamos no sofá da sala para assistir a um filme, como já tínhamos feito tantas vezes antes. O vinho fluiu, a conversa se aprofundou, e antes que eu percebesse, nossos lábios se encontraram. Aquele beijo abriu as portas para um turbilhão de emoções e consequências que eu jamais poderia prever. A culpa, o desejo, o medo e a excitação se misturavam em um coquetel perigoso. Eu sabia que tinha cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Agora, sentada no meu quarto, olhando pela janela para as luzes da cidade que nunca dorme, me pergunto: como chegamos a este ponto? Como lidarei com as consequências dos meus atos? E, mais importante, como isso afetará minha família e meu futuro? O conflito interno me corrói. Por um lado, há o amor e o desejo que sinto por Carlos. Por outro, a culpa esmagadora e o medo de machucar minha mãe. Sei que preciso tomar uma decisão, mas cada escolha parece levar a um caminho de dor e arrependimento. Enquanto a chuva cai lá fora, ecoando o meu tumulto interior, sei que minha vida nunca mais será a mesma. A jornada que tenho pela frente será difícil, cheia de obstáculos e decisões impossíveis. Mas é uma jornada que preciso enfrentar, por mim e por todos os envolvidos nesta teia complicada que tecemos. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um turbilhão de emoções contraditórias. Cada vez que minha mãe sorria para mim, ou falava sobre como Carlos era um marido maravilhoso, eu sentia como se 1000 agulhas perfurassem meu coração. A culpa era um peso constante, me sufocando a cada respiração. Carlos e eu tentamos manter distância, mas era como se um ímã invisível nos puxasse um para o outro. Nossos olhares se cruzavam durante o jantar. Nossas mãos se roçavam acidentalmente ao passar o sal. Cada momento de proximidade era uma tortura deliciosa. Decidi me afundar nos estudos como uma forma de escape. Passei a frequentar a biblioteca da UFPR quase diariamente, ficando até tarde da noite debruçada sobre livros de psicologia. Foi lá que conheci Matheus, um colega de curso que logo se tornou um amigo próximo. Matheus era tudo o que Carlos não era. Jovem, despreocupado, com a vida toda pela frente. Ele me fazia rir, me levava para tomar café no Jardim Botânico e me apresentou a um grupo de amigos que se reunia para sessões de cinema no Cine Passeio. Por um breve momento, pensei que poderia esquecer Carlos, que poderia ter uma vida normal como qualquer outra garota da minha idade.
mas o destino tinha outros planos. Numa tarde de sábado, voltei mais cedo de um encontro com Mateus. A casa parecia vazia, mas ao subir as escadas, ouvi sons vindos do quarto dos meus pais. Meu coração gelou quando reconheci a voz de Carlos e de outra mulher. Paralisada, encostei-me à parede do corredor, incapaz de me mover. As vozes ficaram mais claras. Não podemos continuar com isso, Fernanda, ouvi Carlos dizer. Eu amo minha esposa. Mas e quanto a nós? A voz feminina respondeu. Pensei que tivéssemos algo especial. Não consegui ouvir mais. Corri para meu quarto, fechei a porta e desabei na cama, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A ironia da situação não me escapou. Eu, que me sentia tão culpada, descobri que não era a única infiel naquela casa. Os dias seguintes foram um pesadelo. Cada vez que olhava para Carlos, a raiva e o ciúme me consumiam. Como ele podia fazer isso com minha mãe? Como ele podia fazer isso comigo? A hipocrisia da situação me deixava enjoada. Numa noite não aguentei mais. Confrontei Carlos quando estávamos sozinhos. Eu sei sobre Fernanda, disse minha voz tremendo. O rosto de Carlos empalideceu. Gabriela, eu posso explicar? Explicar o quê? Interrompi. Como você pode trair minha mãe assim? Como você pode... Parei, as palavras presas na garganta. Como eu poderia julgá-lo quando eu mesma tinha sentimentos por ele? Carlos se aproximou, seus olhos cheios de arrependimento. Gabi, o que aconteceu entre nós foi um erro que não pode se repetir. E Fernanda, foi um momento de fraqueza. Sua mãe não merece isso. Nenhuma de vocês merece. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Todos os sentimentos reprimidos, toda a confusão e culpa explodiram. Antes que eu percebesse, estava nos braços de Carlos, nossos lábios se encontrando em um beijo desesperado e apaixonado. Foi nessa noite que cruzamos a linha que não deveria ser cruzada. Nossa paixão proibida se consumou, deixando-nos exaustos e cheios de remorso na manhã seguinte. A situação em casa se tornou insustentável. Eu mal conseguia olhar nos olhos da minha mãe. Carlos estava distante e nervoso. E eu estava perdida, dividida entre o amor que sentia por ele e a lealdade à minha mãe. Para piorar as coisas, Mateus começou a notar meu comportamento estranho. Ele fazia perguntas, tentava me confortar, sem saber que estava apenas aumentando minha culpa. Foi quando recebi uma mensagem de Fernanda. Ela queria me encontrar, disse que tinha algo importante para me contar. Meu mundo estava prestes a desmoronar, e eu não fazia ideia de como impedir isso. Parada na Praça do Japão, esperando por Fernanda, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O que ela queria, o que aconteceria com minha família, e mais importante, como eu poderia consertar a bagunça que tinha feito da minha vida. O encontro com Fernanda na Praça do Japão foi o catalisador que mudou tudo. Ela chegou, uma mulher elegante na casa dos 30 anos, com um olhar determinado que me fez engolir em seco. Gabriela, ela começou sentando-se ao meu lado no banco. Sei que você sabe sobre mim e Carlos. Assenti, incapaz de falar. Ela continuou. O que você talvez não saiba é que estou grávida. O mundo pareceu girar ao meu redor. Grávida? Carlos seria pai novamente? Minha mãe seria traída dessa forma tão cruel? Mas não é só isso. Fernanda prosseguiu, sua voz tremendo ligeiramente. Carlos, ele não é quem vocês pensam que é. Ele tem uma vida dupla, Gabriela. Outras mulheres, negócios escusos. Eu descobri e ele me ameaçou. Meu coração disparou. O Carlos que eu conhecia, que eu amava, seria capaz disso? As peças começaram a se encaixar. As viagens de negócios frequentes, as ligações secretas, o dinheiro que parecia surgir do nada. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz mal saindo. Porque você e sua mãe estão em perigo, Fernanda respondeu. E porque eu preciso de ajuda. Tenho provas, Gabriela. Provas que podem colocar Carlos na cadeia por muito tempo. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Decidi proteger minha mãe, custe o que custasse. Nos dias que se seguiram, me vi em uma missão secreta. Com a ajuda de Fernanda, comecei a coletar evidências das atividades ilegais de Carlos. Usei meus conhecimentos de psicologia para observar seus comportamentos,
para detectar mentiras em suas palavras. Mateus, percebendo que algo estava errado, se ofereceu para ajudar. Relutante, acabei confiando nele e contando parte da história. Sua formação em direito, curso que fazia paralelamente à psicologia, provou-se invaluável. A tensão em casa era palpável. Minha mãe começou a notar mudanças no comportamento de Carlos, fazendo perguntas que ele evitava responder. Eu me sentia caminhando sobre ovos, temendo que a qualquer momento tudo viesse à tona. Uma noite, enquanto vasculhava o escritório de Carlos em busca de mais provas, fui surpreendida por ele. "O que pensa que está fazendo?" Sua voz trovejou. O medo me paralisou. "Carlos, Você está me espionando? Amando de quem? Fernanda?" Seus olhos, antes cheios de carinho, agora brilhavam com uma fúria que eu nunca tinha visto. Ele avançou em minha direção, agarrando meu braço com força. "Você não faz ideia do que está se metendo, Gabriela." Ele sibilou. "Acha que pode me derrubar? Eu construí tudo isso. Ninguém vai tirar isso de mim." Naquele momento, vi o verdadeiro Carlos. Não o homem que eu pensava amar, mas um monstro consumido pela ganância e pelo poder. Com um movimento rápido, consegui me soltar e corri para fora do escritório. Ouvi seus passos atrás de mim, descendo as escadas. Em pânico, peguei meu celular e disquei o número da polícia. "Por favor", sussurrei no telefone enquanto me escondia no porão. "Preciso de ajuda. Rua Padre Anchieta, 1990, Bigorrilho. Rápido." Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Ouvi Carlos vasculhando a casa, chamando meu nome com uma voz que alternava entre raiva e falsa preocupação. Então, o som de sirenes, passos apressados, vozes autoritárias gritando: "Polícia, parado!" Quando finalmente saí do meu esconderijo, a cena que encontrei era surreal. Carlos sendo algemado, minha mãe em choque, policiais por toda parte. E eu, no meio de tudo, segurando uma pasta com todas as evidências que havíamos coletado. O olhar que Carlos me lançou enquanto era levado embora era uma mistura de ódio e incredulidade. Percebi que naquele momento não apenas tinha perdido o homem que pensava amar, mas também tinha destruído a vida que conhecia. Minha mãe se aproximou, lágrimas nos olhos. "Gabriela, o que está acontecendo?" Engoli em seco, sabendo que a conversa que teríamos mudaria nossas vidas para sempre. A verdade precisava vir à tona, por mais dolorosa que fosse. "Mãe", comecei, minha voz tremendo, "temos muito o que conversar." Ali, parada na sala de nossa casa, com o som das sirenes se afastando e o peso do mundo em meus ombros, eu sabia que nada seria como antes. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em meses, senti que estava fazendo a coisa certa. Os meses que se seguiram à prisão de Carlos foram os mais difíceis da minha vida. A conversa com minha mãe naquela noite foi dolorosa e extenuante. Contei tudo, meus sentimentos confusos por Carlos, o caso dele com Fernanda, as atividades ilegais e como eu havia me envolvido na investigação. Minha mãe oscilou entre a raiva, a decepção e a incredulidade. Ver seu mundo desmoronar diante de seus olhos foi devastador. Houve momentos em que pensei que nosso relacionamento jamais se recuperaria. O escândalo se espalhou rapidamente por Curitiba. De repente, éramos o assunto de todos os cafés do Batel, dos corredores da UFPR, das rodinhas de chimarrão no Parque Barigui. Senti o peso dos olhares, dos cochichos, do julgamento silencioso. Decidi me afastar de tudo por um tempo. Tranquei a faculdade e fui passar uma temporada com minha avó em Morretes, uma pequena cidade histórica no litoral do Paraná. Ali, entre as montanhas da Serra do Mar e o aroma do barreado, comecei meu processo de cura. Minha avó, com sua sabedoria de anos, me ajudou a processar tudo o que havia acontecido. Ela me ensinou sobre perdão, não apenas para os outros, mas principalmente para mim mesma. "Gabriela", ela me disse um dia enquanto caminhávamos pela praça central de Morretes, "todos cometemos erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente." Comecei a fazer terapia, enfrentando meus demônios internos e desconstruindo padrões de comportamento tóxicos. Aprendi sobre codependência, sobre limites saudáveis, sobre amor próprio. Aos poucos, fui me reconectando com minha mãe. Nossas conversas, antes tensas e cheias de mágoa, foram se tornando mais abertas e honestas.
Percebi que, apesar de tudo, nosso vínculo era forte o suficiente para superar essa provação. Fernanda deu à luz uma menina, minha meia-irmã. Inicialmente, a situação parecia impossível de lidar, mas com o tempo, encontramos uma maneira de coexistir. Minha mãe, surpreendentemente, foi quem estendeu a mão para Fernanda, reconhecendo que ambas haviam sido vítimas das manipulações de Carlos. Voltei para Curitiba após 6 meses, mais forte e decidida a retomar minha vida. Recomecei a faculdade, agora com uma nova perspectiva sobre a psicologia e seu poder de transformação. Mateus esteve ao meu lado durante todo esse processo, não como um interesse romântico, mas como um amigo leal e apoiador. Sua presença constante me ajudou a reconstruir minha confiança nas pessoas. 1 ano após o incidente, recebi uma carta de Carlos da prisão. Ele pedia perdão, dizia que estava arrependido, que havia mudado. Por um momento, senti aquela antiga fraqueza, aquela atração que quase destruiu tudo. Mas então percebi. Eu não era mais aquela garota confusa e insegura. Com as mãos tremendo, mas o coração firme, rasguei a carta sem ler até o final. Decidi canalizar minha experiência de forma positiva. Comecei a trabalhar como voluntária em um grupo de apoio para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Compartilhar minha história e ouvir as histórias de outras mulheres foi uma experiência transformadora. Hoje, aos 25 anos, olho para trás e mal reconheço a Gabriela de 3 anos atrás. A dor e os erros do passado moldaram quem eu sou, mas não me definem mais. Minha mãe e eu estamos mais próximas do que nunca. Ela voltou a advogar, agora focando em casos de direitos das mulheres. Fernanda se mudou para Florianópolis com minha meia-irmã, mas mantemos contato regular. Quanto a mim, estou prestes a me formar em psicologia. Meu objetivo é abrir uma clínica especializada em terapia familiar e de casais, ajudando outras pessoas a navegarem pelos complexos labirintos dos relacionamentos. O amor chegou à minha vida de forma inesperada, na figura de Lucas, um professor de yoga que conheci em um retiro no Parque Nacional do Superag. Com ele, aprendi que o amor verdadeiro é baseado em respeito, confiança e crescimento mútuo. Enquanto caminhava pela rua 15 de novembro, refletindo sobre minha jornada, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Fernanda. Gabriela, precisamos conversar. É sobre Carlos. Meu coração acelerou. Depois de 3 anos, o nome de Carlos ainda tinha o poder de me desestabilizar. Marquei um encontro com Fernanda no Café do Paço, um lugar que se tornou nosso ponto de encontro neutro ao longo dos anos. Chegando lá, encontrei Fernanda visivelmente nervosa, mexendo sua xícara de café sem realmente beber. O que houve? Perguntei sentando-me. Fernanda respirou fundo. Carlos vai ser solto. Liberdade condicional por bom comportamento. A notícia caiu como uma bomba. Tantas emoções me invadiram de uma só vez. Medo, raiva, confusão. Mas como? Depois de tudo que ele fez? O advogado dele é bom, Fernanda explicou. E Carlos, bem, ele sempre soube como manipular o sistema. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma absorvendo o impacto da notícia. O que fazemos agora? Perguntei mais para mim mesma do que para Fernanda. Ele quer ver a filha, Fernanda disse baixinho. E... ele perguntou por você e sua mãe. Senti um nó no estômago. A ideia de Carlos de volta em nossas vidas parecia um pesadelo se tornando realidade. Nos dias que se seguiram, me vi em uma montanha-russa emocional. Velhos medos e inseguranças que eu pensei ter superado voltaram à tona. Intensifiquei minhas sessões de terapia e passei horas conversando com Lucas, buscando encontrar equilíbrio. Minha mãe reagiu com uma força que me surpreendeu. Não vamos deixar que ele nos afete novamente, ela disse, com uma determinação que não via há anos. Decidimos que era hora de enfrentar Carlos de frente, em nossos próprios termos. Organizamos um encontro controlado, com a presença de nossos advogados e em um ambiente neutro. O dia do encontro chegou. Entrar na sala de reuniões e ver Carlos depois de tanto tempo foi surreal. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho característico. Gabriela, Helena, ele começou, sua voz trêmula. Eu sei que nada que eu diga pode desfazer o que fiz, mas quero que saibam que esses anos na prisão me mudaram. Estou arrependido, verdadeiramente arrependido. Olhei para minha mãe, que mantinha uma expressão neutra.
Respirei fundo e falei: Carlos, nós ouvimos você, mas entenda que palavras não são suficientes. Suas ações nos machucaram profundamente. Se você realmente mudou, vai precisar provar isso com atitudes, ao longo do tempo. Ele assentiu, parecendo genuinamente afetado. Eu entendo. Só peço uma chance de mostrar que posso ser melhor, de alguma forma fazer parte de suas vidas novamente. Minha mãe finalmente falou: Carlos, você sempre será o pai de Gabriela e da pequena Ana. Não podemos mudar isso, mas a confiança que quebramos não pode ser reconstruída da noite para o dia. Vamos estabelecer limites claros e ver como as coisas progridem. Saímos daquela reunião com um acordo frágil. Carlos manteria distância, mas teria a oportunidade de demonstrar sua mudança através de ações concretas e respeitando nossos limites. Nas semanas que se seguiram, me vi enfrentando um novo desafio: equilibrar o perdão com a autopreservação. Era uma linha tênue entre dar uma segunda chance e proteger a vida que havíamos reconstruído. Lucas foi meu porto seguro durante esse período turbulento. Sua presença calma e apoio incondicional me lembravam diariamente do tipo de amor saudável que eu merecia. Um dia, enquanto praticávamos yoga no Jardim Botânico, Lucas me surpreendeu com uma pergunta. Gabi, o que você acha de nos mudarmos para Florianópolis? Abrir aquela clínica que você sempre sonhou, mas lá? A ideia de um novo começo, longe das sombras do passado, era tentadora, mas também significava deixar para trás a cidade que viu minha transformação, minha mãe, meus amigos. Eu preciso pensar, respondi genuinamente considerando a proposta. Naquela noite, sentada na varanda de casa, olhando para as luzes de Curitiba, percebi que estava diante de mais uma encruzilhada. Ficar e enfrentar o passado ou partir em busca de um novo futuro? A decisão que eu tomasse moldaria não apenas meu futuro, mas o de todos ao meu redor. Com o coração acelerado, mas a mente clara, comecei a pesar minhas opções, sabendo que qualquer que fosse minha escolha, ela seria feita com a força e a sabedoria que ganhei ao longo dessa jornada intensa. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, me senti verdadeiramente preparada para enfrentá-lo, fosse qual fosse o caminho que eu escolhesse. A decisão de ficar em Curitiba ou mudar para Florianópolis pesou em minha mente por semanas. Conversei com minha mãe, com Fernanda, com meus amigos e, é claro, com meu terapeuta. Cada conversa me ajudava a clarear meus pensamentos e sentimentos. No final, decidi ficar em Curitiba. Percebi que fugir não era a resposta. Minha jornada de crescimento e superação estava intrinsecamente ligada a esta cidade, e ainda havia muito trabalho a ser feito aqui. Lucas, compreensivo como sempre, apoiou minha decisão. Decidimos que ele dividiria seu tempo entre Curitiba e Florianópolis, onde manteria suas aulas de yoga. Nossa relação, testada por essa decisão, saiu ainda mais fortalecida. Abri minha clínica de psicologia no coração do Batel, especializando-me em terapia familiar e de casais. O conhecimento que adquiri através das minhas próprias experiências se provou inestimável no meu trabalho. Cada cliente que ajudava a superar seus traumas e conflitos era uma pequena vitória pessoal. Minha mãe se tornou uma advogada renomada em casos de direitos das mulheres. Frequentemente trabalhávamos juntas, ela no âmbito legal e eu no psicológico, ajudando mulheres a reconstruírem suas vidas após relacionamentos abusivos. Quanto a Carlos, mantivemos uma relação distante, mas civil. Ele provou com o tempo que estava genuinamente empenhado em mudar. Começou a trabalhar com reabilitação de ex-detentos, usando sua experiência para ajudar outros a se reintegrarem à sociedade. Nossa relação nunca voltou a ser o que era, mas encontramos uma forma de coexistir pacificamente. Fernanda e eu desenvolvemos uma amizade improvável, mas forte. Sua filha, minha meia-irmã Ana, se tornou uma parte querida da minha vida. Vê-las crescer e prosperar em Florianópolis era uma fonte constante de alegria. O grupo de apoio para mulheres que comecei como voluntária se expandiu, tornando-se uma ONG respeitada. Compartilhar minha história publicamente não foi fácil, mas o impacto positivo que teve na vida de outras mulheres fez tudo valer a pena. Hoje, aos 30 anos, olho para trás e vejo o quanto cresci.
A garota insegura e confusa que eu era se transformou em uma mulher forte, compassiva e resiliente. Os desafios que enfrentei não me definem, mas moldaram quem eu me tornei. Curitiba, com suas ruas arborizadas e seu clima imprevisível, continua sendo o cenário da minha vida. Cada canto da cidade guarda uma memória, algumas dolorosas, outras alegres, mas todas parte integrante da minha jornada. Meu relacionamento com Lucas floresceu. Nos casamos em uma cerimônia íntima no Jardim Botânico, simbolizando o novo começo que construímos juntos. Sua presença serena continua sendo meu porto seguro nos dias difíceis. Aprendi que a vida não é um conto de fadas, nem uma tragédia. É uma série de capítulos, alguns desafiadores, outros gratificantes, mas todos importantes. A chave está em como escolhemos reagir a cada um deles. Às vezes, quando caminho pela rua 15 de novembro, lembro-me daquela noite fatídica que mudou tudo. Sinto gratidão, não pelo que aconteceu, mas pelo que me tornei por causa disso. O futuro ainda reserva muitos desafios, tenho certeza. Mas agora os encaro não com medo, mas com a confiança de quem sabe que pode superar qualquer obstáculo. Minha história não termina aqui. Na verdade, sinto que estou apenas começando um novo capítulo. Um capítulo de esperança, de propósito e de amor. Não apenas por aqueles ao meu redor, mas principalmente por mim mesma. E assim, enquanto o sol se põe sobre o skyline de Curitiba, pintando o céu com tons de laranja e rosa, sinto uma paz profunda. Esta é minha cidade, minha história, minha vida. E estou ansiosa para ver o que o próximo capítulo trará.